Olá, boa noite, tudo bem, queridos? Terceiro dia de jornada e ainda tem muito conteúdo pela frente. Vocês estão gostando? Eu quero saber. Comenta aqui embaixo para mim, deixa o seu feedback, porque é muito importante para que eu ajuste a minha didática, para que eu também estude mais, para que eu me aprimore. Isso é muito importante para os próximos eventos e para eu continuar também formando outros profissionais com muita qualidade. Esse feedback é muito importante e eu aguardo com muito carinho e espero o comentário de vocês aqui embaixo, tá bom? Bom, hoje o tema da nossa aula é memória. Memória, desenvolvimento e especificidades. Então vamos lá conversar sobre um assunto muito complexo. Assim como nós vimos que a atenção não é simplesmente a atenção, tem diferentes aspectos que envolvem esse sistema, acontece o mesmo com a memória, ok? Mas vamos lá, aos pouquinhos, com muita leveza, de forma prática, didática. Sempre vou procurar trazer exemplos para deixar tudo muito mais concreto para vocês, ok? Memória. Ao longo da educação infantil, a gente consegue perceber muitas mudanças, tanto qualitativas e quantitativas, em relação às tarefas que as crianças desempenham, que exigem mais armazenamento, recordação de informações, formação de conceito, acesso ao vocabulário mais rebuscado, mais associativo, certo? Resolução de problemas. E por que que isso acontece? Por que que essas tarefas, ao longo que as crianças vão crescendo, vão ficando mais velhas, elas vão adquirindo essa capacidade de lidar com com essa demanda de tarefa? Vamos lá, há alguns motivos para isso, tá bom? Primeiro, maturação do sistema nervoso central. E quando eu digo maturação do sistema nervoso central, nós vamos retomar, voltar lá para o conteúdo da primeira aula, como o cérebro aprende. Quando eu disse para vocês que um cérebro infantil é repleto, possui muitas sinapses, que é um momento sensível. Lembram? Janelas de oportunidades? É durante a primeira infância que este sistema nervoso central está sensível a mudanças, está passando por muitas modificações. E aí, conforme ele vai amadurecendo, por uma questão neurobiológica, as crianças vão adquirindo novas capacidades. Esse é um dos motivos. Outro motivo também que contribui para que essas tarefas sejam realizadas pelos nossos pequenos são as experiências. Conforme elas vão vivenciando mais experiências, adquirindo mais conhecimento, mais repertório, mais vocabulário, antecipações, elas também conseguem lidar com essa demanda. Pensando nisso, maturação do sistema nervoso central, novas experiências, consequentemente, nós podemos dizer também em virtude da memória. Sim, memória. É por meio da memória também que as crianças têm essa capacidade cada vez maior de desempenhar essas tarefas que exigem o armazenamento, a recordação, a evocação da informação, a formação de conceitos, a resolução de problemas e o vocabulário associativo. Tudo bem? Ficou claro até aqui? E é claro que vocês se inscreveram nessa jornada, vocês estão aqui oferecendo tempo
tão precioso que vocês têm para aprender mais e aprimorar a prática de vocês, pensando na aprendizagem de alunos e de pacientes. Então, eu não posso deixar de comentar e de relacionar a memória com dificuldade de aprendizagem. Em muitas situações, é o prejuízo em relação a esta habilidade que está por trás de alguma dificuldade de aprendizagem. Cada vez mais evidências científicas trazem, tanto nos livros, em artigos científicos, em pesquisas mais experimentais, o quanto a memória operacional, nós vamos chegar nesse ponto também, é fundamental, por exemplo, para o ensino formal da matemática, para a leitura e a compreensão leitora. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático e simples, para isso ficar um pouco mais concreto. Vamos pensar em um aluno do 4º ano do ensino fundamental, tudo bem? Nós sabemos que a demanda de conteúdo em relação à leitura de textos, a compreender textos, a estabelecer relações, associar informações é alta, é significativa, certo? Enquanto essa criança lê um parágrafo, ela precisa armazenar muitas informações. Mas não basta simplesmente ela manter essas informações armazenadas. Ela precisa acionar essas informações que estão armazenadas e relacionar associar com um conteúdo já armazenado na sua memória de longo prazo. Nós podemos chamar de conhecimento prévio, certo? Se por acaso a criança tem uma dificuldade em relação a algum aspecto da memória, que depois a gente vai destrinchar melhor, essa compreensão de texto não será eficaz. Esse é um exemplo dentre muitos que eu poderia ficar aqui enumerando, tá? Outra situação, cálculo mental. Nós sabemos, a partir do 3º ano do Fundamental 1, em torno de 7, 8 anos, o quanto essas crianças precisam generalizar mais esse conhecimento. Relembrar fatos numéricos, realizar cálculo mental para conseguir operar com mais eficiência, para resolver problemas com eficiência. Se essa criança está com prejuízo em algum aspecto da memória, ela não vai conseguir calcular mentalmente. E aí, a dificuldade é em relação à matemática? Apenas? Será que se eu estimular a memória, se eu descobrir qual que é a origem da dificuldade, essa criança não vai ter uma boa base, não vai ser capaz de calcular mentalmente? Por isso que é muito importante nós compreendermos como o cérebro aprende todas essas conexões. Porque por trás de todos esses conteúdos escolares, há funções cognitivas trabalhando para que esses conteúdos sejam assimilados, operados, realizados. Ok? Ficou claro? Me mandem os comentários, que depois eu vou responder com calma, ok? A memória, ela é formada por um sistema. E assim como todos os sistemas têm seus componentes, ok? Como fizemos com a atenção, faremos com a memória. Vamos conhecer as diferentes formas que a memória se manifesta no indivíduo, tudo bem? Então, é importante a gente pensar em 2 eixos iniciais: memória de longo prazo e memória de curto prazo. Pensando na memória de longo prazo, nós vamos entender agora
o papel, a função, a relação da memória semântica. A memória semântica, ela tem relação com os conhecimentos gerais que o indivíduo adquire, com os conceitos, com os significados das palavras, certo? É aquela memória que pode ser relatada verbalmente, não é a única, mas pensando em todas essas características, diz respeito a conhecimentos gerais adquiridos por meio de experiências, por meio de todo o conteúdo, por exemplo, que é compartilhado na escola, que é descoberto na escola, certo? Por meio das experiências com diferentes experiências com a família, com os amigos. Então, o indivíduo vai adquirindo a memória semântica, que tem relação com conhecimentos gerais, conceitos, significado de palavras, ok? Além da memória semântica, ainda estamos aqui, olha, memória de longo prazo. Falamos da memória semântica, agora vamos falar da memória episódica. A memória episódica, ela diz respeito à história pessoal do indivíduo. São as experiências, as viagens, as festinhas de aniversários, os passeios que foram realizados, situações pessoais que marcaram. E essa memória, ela se manifesta em um contexto temporal e espacial. O que quer dizer isso? Tempo e espaço. Só a gente pensar na nossa história, certo? Quantas memórias nós temos aqui dentro desse sistema que a gente pode considerar como episódica? Várias viagens, vários cursos, a jornada da aprendizagem, eu tenho certeza que vai ficar na sua memória episódica. Vários cursos, várias conquistas, passeios, enfim, situações que marcaram o indivíduo, que foram armazenadas e que, de certa forma, pode contribuir também com a aprendizagem. Tudo bem? Nós podemos falar que tanto a memória semântica quanto a memória episódica, elas são declarativas. Isso quer dizer que o sujeito, que o indivíduo, pode declará-las, porque ele tem acesso conscientemente a esses episódios, a esses registros, a essas experiências. Tudo bem? É diferente, por exemplo, da memória implícita. A memória implícita diz respeito ao andar, ao falar, andar de bicicleta, digitar. São memórias que nós vamos adquirindo a partir de muito treino, certo? E que são implícitas, que a gente não precisa declará-las, que nós realizamos de forma mais automática. Olha, nós ainda estamos distante do final. Vejam como esse sistema é complexo. Então, vamos fazer agora uma pequena revisão antes de entrar aqui, olha, na memória de curto prazo. Memória de longo prazo, falamos aqui de memória episódica, memória semântica e ainda eu trouxe para vocês o conceito de memória declarativa e implícita, tudo bem? Agora vamos falar da memória de curto prazo. Dentro desse viés aqui, desse bracinho da memória de curto prazo, nós temos a memória operacional. A memória operacional, ela se manifesta de forma limitada. O que isso quer dizer? Ela tem uma limitação em relação à quantidade de elementos que podem ser armazenados e a quantidade de tempo. Por isso que ela é uma memória que se encaixa dentro da memória de curto prazo, certo? Normalmente, nós armazenamos um spam de 4 elementos. Isso também pode ser refinado, pode ser aprimorado através de treino, de prática, ok? E por que
a memória operacional, ela é muito importante? Porque ela nos dá, além de praticidade, a capacidade de receber uma informação, armazenar, manipular essa informação mentalmente e, além disso, fazer integrações com informações, com esquemas que já estão na memória de longo prazo, criando novos esquemas. Por isso que ela é fundamental para a aprendizagem. Vamos voltar no ponto da compreensão leitora que eu citei para vocês no começo da aula. Se a criança tem uma dificuldade na memória operacional, um prejuízo neste componente, seja por uma questão neurobiológica ou por falta de estímulo, enfim, algo não está funcionando bem, ela vai ter muita dificuldade em compreender um texto, em realizar uma atividade de interpretação de texto, porque ela não vai conseguir fazer as conexões entre os parágrafos. Ela lê o primeiro parágrafo, tudo bem. Quando ela for ler o segundo parágrafo, ela já não sabe mais o que leu, ela já esqueceu, ela já eliminou tudo o que ela leu anteriormente. Quando ela chegou no final do texto, nada faz sentido. Sabe aquelas respostas que às vezes a gente vê nas provas, nas atividades, sem pé nem cabeça, que nós assim ficamos super espantadas, até mesmo chateadas por conta daquela resposta? A gente não. Às vezes a resposta estava explícita no texto, certo? Porque quando é uma resposta implícita, é compreensível. Às vezes a resposta está explícita e a criança não consegue atingir, não consegue responder adequadamente. Muito provavelmente, tá? Algo que pode ter aí prejudicado essa compreensão e interferido nessa resposta é a memória de trabalho, que também tem relação com atenção, com funções executivas, e é claro que nós vamos investigar isso, falar mais sobre isso no curso de funções executivas. Então, nós temos que ter muita sensibilidade, conhecimento dessas habilidades cognitivas, para entender o porquê o nosso aluno, o nosso paciente não consegue atingir o objetivo de uma resposta. Às vezes não, muito provavelmente não vai surtir efeito ficar investindo em textos, em leitura apenas. Voltamos mais uma vez no estímulo de habilidades que são requisitos para a aprendizagem. Agora vamos pensar no desenvolvimento da memória. A memória, ela apresenta um longo curso de desenvolvimento. E o que isso quer dizer, Vanessa? Isso quer dizer que ela vai amadurecer, ela vai se tornar mais refinada desde a infância, da primeira infância, até a vida adulta, certo? É claro que há os períodos sensíveis. E, para isso, a gente precisa pensar em cada tipo, né? Cada forma, da forma como a memória se manifesta. Então, a memória operacional, por exemplo, há pesquisas, há evidências que mostram que desde o primeiro ano de vida, essa criança já tem resquícios da memória operacional, ou seja, ela já está com condições de desenvolver ainda mais e precisa ser estimulada para isso, certo? É claro que ela não vai conseguir manter muitas informações e manipular muitas informações, mas tem até um teste, uma experiência que fazem, né? E muitos pais brincam disso mesmo, de esconder
um objeto que seja um objeto que chame a atenção da criança em um lugar, aí esconde, tampa, a criança encontra. Isso já é um indício da memória operacional, certo? A memória semântica e a memória episódica, elas já são um pouquinho mais complexas em relação ao desenvolvimento. Então, ao longo da primeira infância, conforme o sistema nervoso central for amadurecendo, e a criança também for estimulada, são duas vias, tá? Maturação do sistema nervoso central e estímulos. Essa memória semântica e a memória episódica, elas se tornarão mais refinadas. Quanto mais refinadas, mais suporte para a aprendizagem. Tudo bem? É só a gente pensar. Quando a gente vou voltar no assunto do texto outra vez. Antes de começar a ler um texto, tanto com os meus alunos ou com os meus pacientes, eu procuro explorar o título daquele texto, investigando todo aquele conhecimento prévio sobre o assunto. Da onde vem esse conhecimento prévio? Das experiências, sim, mas as experiências são armazenadas na memória semântica e episódica. É claro, a história pessoal na episódica, mas quanto mais experiências, quanto mais diálogo, quanto mais brincadeiras, quanto mais jogos, mais vocabulário, por exemplo, mais conceitos, mais informações também serão armazenados aqui na memória semântica. Com isso, esse aprendiz vai ampliando a sua caixinha de conhecimento prévio, que vai ser fundamental na hora de se compreender um texto. E sabemos que a compreensão de texto, ela não é uma habilidade importante só para a área de língua portuguesa. Ela perpassa todos os componentes curriculares. Tudo bem? É isso. Pensando em desenvolvimento, é isso, certo? Ou seja, precisamos estimular desde cedo. Quando se recomenda evitar tecnologia, mídias, conversar com a criança, brincar, cantar, essa linguagem, né? Expor a criança essa linguagem mais interativa, esses estímulos mais interativos, essas trocas, tudo isso tem um sentido, certo? Quando a criança fica frente a uma tela, é tudo muito passivo, ok? Por isso que tem o momento adequado, a idade adequada, o tempo adequado, porque a gente não pode deixar de considerar os períodos sensíveis, ok? Recadinho importante aí dentro da aula de memória. Agora, nós vamos para o momento que eu considero mais dinâmico, que são as estratégias. Há algumas estratégias que nós podemos ensinar. Sim, ensinar estratégias é importante. A criança, o adolescente, ele é capaz de realizar muitas descobertas e nós podemos facilitar e possibilitar essas descobertas. Mas há algumas estratégias que precisam ser ensinadas e ensinar a memorizar é uma delas. A criança que tem uma dificuldade em reter informação, em evocar informação, ela está pedindo a nossa ajuda e nós não podemos negar essa ajuda, certo? Então, há algumas formas de facilitar, por exemplo, o acesso à informação, a manutenção dessa informação, a ampliação dessa capacidade de estabelecer relações e memorizar também estímulos. Uma delas são as associações, recorrer às redes semânticas. Então, se eu tenho uma sequência de palavras, de frases ou mesmo de conteúdo para memorizar, eu vou procurar
relacionar esse conteúdo semanticamente. Então, por exemplo, cavalo. Então, vocês precisam fazer esse exercício, essa intervenção, essa mediação com um aprendiz diferentes, de diferentes maneiras, repetir até que ele automatize, certo? Então, cavalo. E fazer um mapa mental mesmo das redes semânticas, criando uma rede semântica. Cavalo tem relação com o quê? Fazenda, campo, enfim, capim, mato, marrom, branco, tá? Criar uma rede semântica a partir de uma palavra, de um conceito. Essa é uma forma de ajudar a criança a expandir a sua memória e de memorizar conteúdos, frases, palavras, sequências, tudo bem? É um exercício muito valioso e contribui também para a linguagem, porque quanto mais essa criança é exposta a esse tipo de exercício, a esse tipo de intervenção, ela vai organizando as gavetinhas do léxico mental. Ela vai organizando as suas redes semânticas. E isso facilita muito o acesso ao vocabulário. Tudo bem? Além disso, fragmentar o que eu preciso memorizar. Se eu tenho uma sequência, por exemplo, de 8 dígitos, eu posso dividir esses dígitos em 2 partes, 4 e 4. Então, de 8 dígitos, agora eu tenho 2 partes para memorizar, certo? Olha como facilita. Se eu tenho 6 dígitos, eu posso também dividir em 2 partes, 3 e 3. Certo? Então, fragmentar o conteúdo, deixar ele menor para a memória conseguir manter isso e manipular. Tudo bem? Além disso, nós podemos dar pistas visuais, pistas verbais, por exemplo, ao longo de um texto, trabalhar com caixinhas de textos para a criança preencher informações que são centrais de cada parágrafo. Isso é uma estratégia muito válida. Combinar, por exemplo, o texto com pistas visuais é muito válido também, ok? E é claro, tornar isso uma prática frequente, tanto uma prática frequente no cotidiano escolar, quanto nas intervenções, pensando no contexto clínico. É claro, cada um com o seu objetivo, né? Cada contexto com o seu objetivo. Quando a gente pensa num contexto educacional, a gente pensa em algo mais coletivo. Então, a gente pode ampliar aí, pensar no desenho universal da aprendizagem e por que não criar um programinha de memória que atenda a todas as crianças, tanto aquelas que têm dificuldade como não têm. Tudo bem? Não é uma tarefa simples, mas é possível. Enfim, eu compartilhei aqui algumas estratégias, mas há inúmeras. Separei também 2 jogos para deixar um pouco mais prático tudo isso, mais concreto. Um deles, eu acho que vocês conhecem, é o Perfil Júnior, tá? Perfil Júnior. Não só o Júnior, né? Eu trouxe o Júnior porque é o nosso público aqui. Estamos falando de crianças, adolescentes, enfim. Por que que o perfil é um jogo que facilita, que estimula, né, essa habilidade cognitiva? Porque é o seguinte, o jogador, ele tem que descobrir qual que é ali, né, a palavra que está em destaque. Então, aqui no caso é cenoura, tudo bem? E a partir das dicas que são dadas para o jogador, ele precisa chegar nessa palavra. Então, aqui, olha, tenho muitas vitaminas, existe um bolo que é feito de mim,
Sou alaranjada. Escolha um jogador para avançar 3 casas. Tenho tamanho variados. Sou parente da mandioquinha. Posso estar na salada. Olhem, perceberam quantas associações foram feitas? Quantas redes semânticas, quantas gavetinhas da memória foram abertas? Esse jogo é muito rico, tá? Para avaliar também, mas para mediar, para intervir e para estimular a memória e, consequentemente, né? Não, quando eu falo memória, eu tô falando aqui da memória semântica, principalmente nesse caso, e outros componentes também cognitivos. E é um jogo super interessante para conhecimentos gerais, certo? Outro jogo, agora aqui nós já vamos falar da memória de trabalho, é este aqui, tá bom? Figuras da estrela. Como que funciona esse jogo? É muito simples e vocês podem até adaptar. Vou deixar aqui, isso. Vocês podem até adaptá-lo. Por quê? São várias figuras, são vários estímulos, tá vendo? E dentro de cada cartinha, pensando em cada imagem, tem vários estímulos. E a criança tem 10 segundos para observar e tentar memorizar todos esses estímulos. Tentem relacionar todo esse conteúdo que nós estamos trabalhando aqui nesta aula com um conteúdo de atenção que vocês assistiram ontem, tá? Na aula passada. Procurem estabelecer relações, porque eu comentei com vocês que a memória e a atenção, elas caminham juntas, certo? Então, a criança, ela tem aqui 10 segundinhos para observar essa imagem e tentar reter todos os estímulos que tem nela, tudo bem? Depois disso, ela vai girar aqui essa roletinha e vai cair, por exemplo, o número 5. Aí, o outro jogador vai até o número 5 e vai perguntar: que imagem está na vitrine do café? Olha que interessante, são perguntas bem diretivas. Então, a criança, além da memória operacional, que é a memória de curto prazo, que mantém, manipula os estímulos, ela também precisou recorrer à atenção. No caso aqui, a atenção seletiva, tudo bem? E outros aspectos das funções executivas também. Então, é um jogo muito interessante. É claro que tem que ser jogado várias vezes, pode ser jogado de diferentes formas. Eu jogo com tempo, eu jogo sem tempo, eu uso as perguntinhas, eu não uso, tá? Em algumas situações, eu peço para a criança listar o que ela observou, por exemplo. Então, tudo é questão de você adaptar e aproveitar todo o conhecimento para criar as mediações e as intervenções, tudo bem? É um material que vocês conseguem, por exemplo, adaptar. E por último, tem esse livro, que eu gosto muito, Exercícios Práticos para Estimular a Memória. Aqui tem muitos exercícios interessantes, tem enigmas, tem textos lacunados para serem preenchidos. Então, a gente trabalha aqui também com a técnica close, certo? Que vocês podem não apenas aplicar o exercício tal e qual está aqui, mas criar uma sequência, por exemplo, de estímulos, uma sequência de atividades que envolvam aqui essas atividades que inspirem a prática de vocês. Tudo bem? Nossa, olha, eu falei bastante. Espero que tenha ficado claro. Mais uma vez, deixa aqui o seu comentário. Não esqueça, tá?
de fazer as suas anotações. Você já pegou o seu bônus? Tá? Registrar, fazer ali as anotações, estabelecer as relações, porque é muito importante para você sistematizar esse conhecimento, todo esse conhecimento, todas as informações que foram explanadas aqui, e você aproveitar e transpor isso para a prática, tudo bem? Então, não esqueça de pegar o seu bônus. Se você ainda não pegou, pegue para fazer todas as anotações. Foi elaborado com muito carinho e, além de carinho, foi elaborado pensando nas descobertas da neurociência. Então, tanto o mapa mental, como o bloco de notas, como o esquema, que é o formato desta aula, deste bônus, todos esses formatos são formatos que facilitam a organização dessas informações, o estabelecimento de relações e a memorização, tá bom? Então, vamos encerrar por aqui, ok? Mas antes, não esqueçam de me ajudar a entregar esse conteúdo a outros profissionais. Hashtag Jornada da Aprendizagem, hashtag Psicopedagoga Vanessa Zito, certo? Informação de qualidade e gratuita nunca é demais. Espero que vocês tenham gostado, deixem feedbacks, deixem as dúvidas e até amanhã na nossa aula de funções executivas e aprendizagem. Estou muito ansiosa. E vocês? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!